Olá, irmãos. Hoje vamos seguir nossa meditação no livro de Romanos. Vamos meditar em Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21, sobre um novo homem. Olá, queridos, dando então continuidade aos nossos estudos de casa em casa, vamos falar do primeiro Adão e do último Adão. Particularmente, esse é um texto que eu gosto muito e creio que muitos de vocês também gostem, porque ele traz muita clareza sobre o propósito eterno, sobre o Evangelho do Reino. Pelo menos para mim, me ajudou muito na compreensão do Evangelho do Reino. Primeiro Adão e o último Adão. Simples, né? Paulo aqui simplificou. Primeiro Adão, nós sabemos quem foi, primeiro Adão e Eva, lá no jardim, nas condições ideais da comunhão com o Pai, mas foi a ruína de toda a humanidade. Primeiro Adão, ele foi seduzido pela serpente e o pecado do orgulho, porque a serpente tentou eles para serem iguais a Deus, e isso trouxe uma consequência que até hoje nós colhemos. Todos nós descendemos de Adão. O orgulho que Satanás lançou no coração do homem, isso arruinou toda a raça humana. E o último Adão, Jesus, esse que é Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, como diz lá em Filipenses, não se apegou à condição de divindade, à condição dele ser supremo e superior e à comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas em humildade ele se esvaziou, se tornou semelhante a servo, semelhante ao homem e resgatou toda a geração arruinada e todo o propósito eterno de Deus. Então, queridos, é um texto que nós precisamos ter bem claro na nossa memória sempre. Um texto muito simples, fácil de compreender, e é um texto que revela o propósito eterno de Deus. Um texto que serve para as nossas vidas e também para as vidas daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Um texto que é muito útil para a proclamação das boas novas, para o querigma. Importante, né, Leandro, observar aqui que nem a própria lei foi capaz de livrar o homem dessa condenação do pecado, né? Ali em Romanos 5,12 diz que o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, e essa morte passou a todos os homens, né? E em Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Então essa morte, essa condenação, ela passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então a lei realçou isso, a gente já viu nos capítulos anteriores de Romanos, né? Então não é nenhum esforço humano que pode nos livrar dessa condenação. Somente agora uma nova vida em Cristo pode nos livrar dessa condenação. A obra da cruz, né, Leandro? Essa obra da cruz que abriu uma oportunidade para o homem ter uma nova vida em Cristo, né? Antes aqui da gente gravar, nós estávamos conversando aqui sobre um louvor, né, que fala que o orgulho tirou o homem do jardim, né? E agora a humildade de Cristo coloca o jardim em nós, né? Então agora nós podemos viver uma nova vida em Cristo, né? No poder do Espírito Santo, colhendo esses frutos de uma nova vida em Cristo. Não há mais como permanecer no pecado, né, Leandro? Uma nova vida em Cristo, ela nos leva para um caminho de santidade. Esse caminho desse novo homem agora, criado segundo Deus. Nós temos em Romanos mesmo, diz que a carne é inimizade contra Deus, né? E a natureza de Adão que nós herdamos, e todos herdaram, inclusive as crianças, quando nascem em Adão também, e elas
são salvas pelo poder de Jesus e pela autoridade dele, que inclui elas no reino de Deus, mas elas também nascem em Adão. Nós, quando temos Cristo em nós temos uma natureza espiritual, uma nova natureza, nascemos do alto e nos tornamos uma nova geração, uma nova raça, algo que só o Senhor poderia fazer por nós. Nenhum outro homem poderia fazer. Então, Jesus é o último Adão, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também recebemos o perdão desse pecado, recebemos a libertação do jugo, da escravidão desse pecado, e um dia também seremos retirados da presença desse pecado que ainda opera no nosso corpo mortal, né, Carlos? Amém. Amém. E eu lembrei aqui também, Leandro, de Colossenses 1:27, né, que diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Agora, essa nova vida, essa vida regenerada, transformada, ela é vivida porque Cristo está habitando em nós. E nós somos transformados de glória em glória, né? Então, nós queremos estimular os irmãos para que tenham esse tempo durante o encontro na casa, para que deixe que o Espírito Santo sonde os nossos corações e nos mostre o que ainda precisa ser transformado para que sejamos mais parecidos com Jesus. Esse último Adão que foi perfeito, que embora tenha se tornado um homem, em nada pecou, né? Nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o Senhor quer aperfeiçoar essa santidade em nós. Amém. Encerrando, né, o capítulo que nós estamos meditando, é um versículo que nos enche de ânimo, né? Que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, nessa palavra de ânimo, estimulamos os irmãos a compartilhar nos grupos e a todos que precisam ouvir essas boas novas. Um abraço. Abraço.